Sejam muito bem-vindos a mais um podcast China para o Brasil. Eu sou o Jonatas Arcelli e essa é a Luana Oliveira. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio. O que a gente vai falar hoje, Lu? Hoje iremos conversar sobre o mercado de trabalho, mais precisamente sobre o setor de recrutamento e seleção. Como que funcionam os bastidores dessa área, o que é esperado de um candidato no momento da entrevista, como será que a IA está afetando esse setor. E para falar sobre isso, estamos aqui com a Vanilza Marque, que ela é supervisora do recrutamento e seleção na IES Group. Seja bem-vinda, Vanilza. Obrigada, Luana. Obrigada, Jonathan. Agradeço aí a sua participação nesse podcast, a você que vai acompanhar aí conosco. Meu nome é Vanilza Marque e é um prazer estar aqui, né, como responsável pelo setor de recrutamento e seleção da IES. É um desafio bem grande estar nessa posição. E para falar um pouquinho para vocês o que a Luana aí acabou de colocar para nós. Então vamos começar conhecendo um pouco da sua trajetória. Como que você chegou até o recrutamento e seleção? Bom, eu iniciei aí no recrutamento e seleção, né? Na realidade, Luana, na área de RH. Eu iniciei um pouquinho tarde, né? Eu passei um tempo... Existe uma história por trás que não cabe nesse momento, mas um outro podcast, um podcast para mulheres, aí eu posso contar com mais detalhes. Mas eu entrei no Recursos Humanos um pouquinho tarde, né? Eu falo tarde de idade. Eu escolhi o Recursos Humanos porque... Na realidade, a minha escolha era psicologia. Então, eu vim de uma família muito humilde, né? Eu sempre trabalhei para ajudar meus pais, né? Ajudar dentro de casa. Casei aí, né? Tenho 20 anos de casamento, vivemos algumas tribulações, né? 30 anos junto, mais 20 de casamento. E devido a essa história por trás, né? Que eu vivi... Eu tive um bloqueio muito grande na minha área profissional, e tanto como mulher, enfim, como eu falei em um outro podcast, né? Então, pelo fato de um trabalho que eu realizo também na área de espiritualidade, né, dentro da igreja, sempre de escutar as pessoas também. E eu queria fazer muito psicologia, mas o fato, né, na época, a psicologia, ela, em algumas faculdades, era muito cara. Inclusive em Sorocaba, ainda tinha acho que 2 cursos só, 1 ou 2 cursos. E o investimento, né, na época, para mim, era muito alto na psicologia. E eu fui para psicanálise, né? Que era um curso mais mais barato, pode dizer. Estudei psicanálise, me formei em psicanálise, comecei a atuar na psicanálise, né? Fiz alguns atendimentos e depois eu fui estudando aí a área que eu queria fazer a faculdade, né? Que já começou daí a melhorar um pouquinho a situação financeira, enfim. Aí eu fui analisando, fui ver o marketing, né, também, que eu achei bastante interessante. E porém aí eu fui para a área de recursos humanos, né? Fui parar no recrutamento e seleção. Eu falo assim, até eu tenho um artigo que eu coloquei no meu LinkedIn falando sobre um presente errado. Não sei se vocês chegaram a ver, mas dentro do recursos humanos existe várias, né, subsistemas, né? Então eu iniciei no departamento pessoal. E aí eu vi que não é meu subsistema, assim, pra mim, aquele subsistema, né? Sofri bastante no departamento pessoal. Números, eu não sou ligada a números, tá? E nessa trajetória eu trabalhei numa empresa química, conheci, assim, uns profissionais maravilhosos, fui para essa empresa. E lá na área de departamento pessoal eu chorava porque eu tinha muitos erros com números, né? E aí que eu falei, não, eu escolhi essa área e eu vou procurar um subsistema que eu consiga me desenvolver, né? E também fazer aquilo que eu gosto, que é lidar com pessoas, né? E aí veio o recrutamento e seleção, fui fazendo alguns cursos, fiz a faculdade, né? Me formei, fiz alguns cursos na área, fiz análise comportamental, recrutamento e seleção, foco em competências, enfim. BP também eu fiz e vários outros cursos, né? E aí me ingressei na área de recrutamento e seleção em Sorocaba, em agências, né, de bairro lá na cidade, onde eu fiz várias vagas operacionais, várias vagas administrativas, implantações dentro de empresas na questão de
empresas que estavam implantando em Sorocaba, né? Algumas multinacionais lá, eu fiz alguns projetos lá. E aí eu fui vendo que essa área realmente era uma área que eu gosto, né? Porque você tem que fazer aquilo que você também tem habilidade e gosta. E eu tenho essa habilidade com o público, né? E no Recursos Humanos eu iniciei, eu fui muito atrás, né? Em Sorocaba, né? Na cidade que até então eu moro, né? Sorocaba, o recrutamento e seleção, ele é meio fechado, né? Então, lá é muito departamento pessoal. Agora que na cidade está mais desenvolvida, né? Então, está tendo algumas oportunidades até então em recrutamento e seleção. Mas eu trabalhei nas agências, né? Como eu falei, né? Fiz implantações em algumas empresas lá. E no Recursos Humanos eu fui buscar grupos de RH lá da minha cidade. Encontrei um pessoal, encontrei um pessoal pequeno assim que estava formando um grupo de RH, ainda não tinha. Aí eu conheci esse pessoal e eu fui participando de eventos, fui fazendo network, que é muito importante dentro da área, né, de recursos humanos, porque todo lá, cidade pequena, todo RH conhece todo RH. Então, aí eu fui me desenvolvendo na área assim, né, entrando dessa forma, buscando participar, fazendo network, né, na área, buscando também aprendizagem com outros colegas, né, até então. E aí, lá em Sorocaba, eu fundei o Grupo Gestão de Pessoas. Né? Nós temos o Grupo Gestão de Pessoas lá, né, que faz esse trabalho, depois desenvolvimento de curso para esses profissionais. Até então, levei a Isabela Cavalheiro, que é do Troca de RH, ela nem tinha o grupo Troca aqui ainda, não sei se vocês conhecem, é um grupo gigantesco de RH que tem em São Paulo. Aí eu levei ela para dar um curso de recrutamento e seleção, e até eu fiz o curso com ela, né? E aí depois ela fundou o Troca. Enfim, aí eu fui me envolvendo no recursos humanos e no recrutamento e seleção. Que legal, que legal. E como que você caiu na IESH? Como que aconteceu o IESH na sua vida? E conta pra gente também um pouquinho das suas responsabilidades dentro da IESH. Na IESH, eu tenho muito comigo, Jonathan, eu sempre falo, não deixo de falar que é uma coisa minha, é um valor meu, tá? A parte de espiritualidade, eu tenho muito infusa dentro de mim, isso daí. E na IESH foi um momento assim, eu tinha me desligado de uma agência, né, que tava houve uns problemas lá na agência, mas questão de estrutura, né, em relação aos proprietários da agência. Então eu vi que não ia dar bom, né? Conversei com a proprietária da agência, até então ela mora no mesmo condomínio que eu, e depois ela me chamou para trabalhar quando eu estava na IESH ainda, né? Entrei na IESH, depois ela me chamou de novo para trabalhar com eles. Bom, enfim. E como eu te falei, a área de recrutamento e seleção em Sorocaba, ela é um pouco mais fechada, né? Uhum. Aí eu estava fazendo alguns freelances, né, em Sorocaba, com algumas pessoas lá, algumas empresas. E foi quando eu falei, vou mandar meu currículo no LinkedIn, ver lá, né, o que o mercado tá oferecendo, negócio de home office. Eu falei, putz, home office agora, né, legal, e eu dona de casa, né, com filho. Eu falei, vou lançar meu currículo, né. E aí eu fui assim, olhando, né, os descritivos das vagas, claro, também, né, e fui mandando meu currículo. Aí fiz diversos processos, tá, fiz diversos para grandes empresas, fiz diversos processos. E aí foi que me ligaram da IESH, né, querendo para participar do processo. E aí eu fiz a entrevista, na época era a Letícia, que estava, né, aí de recrutadora, e a Andrea, né, também. E foi normal, né, falei tudo que eu fazia, porque eu tinha trabalho, assim, eu já também fiz projetos para japoneses, né, para as empresas japonesas lá em Sorocaba. Uhum. E aí eu acho que essa parte foi interessante, porque eu ter trabalhado numa cultura oriental, né. Sim. E foi então que passou, né, a entrevista, passou acho que uns 15 dias, 20. Aí a Letícia me ligou falando que eu tinha sido aprovado para a vaga. Mas até então a ficha não caía, né? Sabe quando a ficha não cai? Mas aí eu me lembrei de uma situação. Eu tenho lá meu escritório na minha casa, né?
E eu estava sozinha no escritório e mandando um currículo. Eu acho que a maioria dos profissionais passam por isso. Sim. E eu levantei uma questão para Deus, para o universo, né? Como aí algumas pessoas dizem, para mim é Deus, né? Eu falei para Deus, eu falei assim, olha, se eu não conseguir aqui na minha cidade, então você me abre a porta, a senhora abre a porta para São Paulo. Só que essa porta, eu preciso que seja trabalho home office, né? Foi simples assim, foi muito simples, sabe? Foi muito simples o que eu lancei pro universo, modo de dizer. E foi que aí surgiu a IEST do jeitinho que eu tinha lançado. Era então home office. E depois, né, a proposta era home office. E depois veio a proposta 15 dias, estando na IEST. Depois veio a proposta de uma vez por semana. Então foi assim que eu entrei na IEST. Que legal. Tá? Eu acho que foi uma porta aberta na minha, assim, que se abriu na minha vida, né? E eu sou muito grata a essa porta, né? E toda porta ela abre, mas toda porta ela fecha também, né? Então, por enquanto ela tá aberta, né? Vamos aí. Vamos seguindo o fluxo. O setor tá à frente, né, do setor de recrutamento e seleção é uma responsabilidade bem grande, né? Tá à frente de um setor, porque você, além de estar com as responsabilidades ali, de fazer o seu time se enganjar, de fazer seu time não perder como fala, não é a perspectiva, né, de estar ali, de estar fazendo o seu trabalho e estar na IEST, para mim, no setor de recrutamento e seleção é um grande desafio, porque você sabe os desafios das nossas vagas, né? Vagas, nossos clientes, a maioria são chineses, né? Então são vagas bem estratégicas e também tem o idioma, a questão do mandarim, né? Então eu falo para todo que são uma agulha no palheiro. E você tem que ser um caça, né? Você tem que caçar, você tem que buscar, você tem que informar em busca igual nós estamos participando de vários eventos de faculdades, né? Também para olhar um pouquinho para esse pessoal, né? Também que está dentro da faculdade, tanto com os idiomas mandarim, também inglês. Então, está assim, e também está na questão de desenvolver esse pessoal, né? Porque eles entraram, eu falo que o time da IEST, uma vez eu falei para o André que nós somos privilegiados por esse time que está de recrutamento e seleção, né? Eu falo, eu sou muito assim grata por esse momento eles estarem conosco, né? Porque veio de um lado, por exemplo, de atrair levar os candidatos para a empresa, né? A outra veio da área de tecnologia, mexia com vagas tecnológicas, né? E depois cair na IEST e você se deparar com as vagas que nós temos, é um baque. Sim, eu senti esse impacto. E eles também sentiram, né? Depois de uma conversa, eles também sentiram o impacto, né? E hoje a gente tá... E outra, no passado a gente não tinha uma estrutura que nós temos agora até então. E a gente quer melhorar essa estrutura, né? Quer que o time cresça, estamos lutando para isso. Mas a IEST não tinha. Então, pegar um setor e começar a construí-lo, né? Modo de dizer, é bem gratificante e desafioso, né? Então... nós aqui iniciamos, né, somos os pioneiros em treinamento dentro da IEST, que foi o recrutamento e seleção que iniciou aí, depois os setores foram englobando. Legal. E a IEST, a maioria dos clientes são chineses, né? E aí como é que funciona trabalhar com esse tipo de cliente, sabendo também que o mercado de trabalho, tanto do Brasil quanto da China, são totalmente diferentes, né? Como que funciona lidar com uma cultura tão diferente da nossa? Então... como a palavra é sempre desafios, né? Porque eles têm um sistema, né, da forma de trabalhar lá na China, né? Eles têm todo um sistema de educação, né? Aquela questão dos jovens já ter cargos de CEO, né? Então é uma coisa que o Brasil não tem, né? A gente não tem isso, né? Aqui, a questão também do idioma, né? Na China, o segundo idioma deles geralmente é o inglês, né? Que eles, né?
E isso daí não é só na China, né? A gente tem também o conhecido no Líbano, que também elas têm essa cultura, né? De, além da língua materna, ser obrigado a estudar um outro idioma, né? E no Brasil, nós não temos isso, né? Então, não está englobado na educação realmente, né? Sim. Essa questão do idioma, né? Claro que tem umas escolinhas particulares, mas não é aquela como eu imagino que seja lá, não né? É aquela obrigação. Obrigação tem que ter, né? Então, então existem esses impactos, né? De eles entenderem a questão também da faixa etária de trabalho aqui, né? Que aqui o pessoal nós temos não só na questão dessa questão do chinês, mas tô falando agora um mercado geral, tá? A parte das pessoas acima de 45 anos, né? De ser consideradas, então eu vejo bastante movimentação no LinkedIn a respeito disso, né? Falando dessa questão da idade, né? Então, isso tá pegando geral, não é na questão do chinês, mas pega um pouco geral, né? Então, para eles lá, né, são bem jovens, né? Então, para nós, então bate essa questão de cultura aí, né? Tem esse choque, assim, né? Choque. Hoje a gente vê eu diria, epidemia, né, de inteligência artificial. A gente vê um monte, né, de vários tipos, várias ferramentas, várias coisas que otimizam o nosso trabalho. Sim. E eu queria saber de você como que as inteligências artificiais têm impactado diretamente o recrutamento e seleção, se tem impactado muito, se não mudou nada. Conta um pouquinho pra gente. Jonathan, então, mudar sim, tá? Tudo muda. E tudo vai mudar, em todas as áreas vai mudar, né? A gente já sabe, a gente está presenciando aí o que está acontecendo no mercado, né? Então, na área de recrutamento e seleção, existem já ferramentas que onde o candidato grava o vídeo e ali a inteligência artificial já vai trazer as expressões da pessoa. Já tem essa ferramenta. Tem os chatbots também, né? Que é onde a máquina vai fazendo entrevista com a pessoa para ali ter a primeira impressão da entrevista para depois partir para de repente para uma analista dar seguimento no processo. Né? Nós temos o ChatGPT, né? Eu utilizo, né? Eu acho assim que é uma ferramenta que veio para auxiliar, né? Auxiliar. Então, por exemplo, uma descrição de cargo, né? Eu posso jogar ali, ele me traz e eu vou comparando, claro, né? Que não é pegar e copiar e colar, gente, né? Jamais, né? Mas você tem que analisar ali e verificar se aquilo que ele trouxe está compatível ou não, você vai implementando para ter um job description bacana. Sim, é uma ferramenta. É uma ferramenta, né? Então, para te auxiliar. E isso eu tenho passado para os selecionadores, que é importante eles estarem envolvidos também, né, nessa parte de conhecimento da tecnologia. Eu vi uma entrevista que um especialista de RH, né, e também de inteligência artificial, que estava estudando, né, a ferramenta, falando que logo os candidatos eles têm que colocar palavras-chave no currículo, porque a inteligência artificial ela vai ali, né, escolher conforme a vaga, né, o descritivo do cargo e os conhecimentos que estão ali no currículo e vai trazer os candidatos que tá compatível ao cargo, né? Então tem já isso daí. Que legal. Eu vejo muito, até no LinkedIn e tudo mais, o pessoal reclamando bastante, às vezes, de algumas plataformas, né? Que tem muitas etapas, muito chat GPT não, muito chatbot que passa até chegar finalmente no recrutador. Sim, então, isso daí é constante, né? A gente vê no LinkedIn essas reclamações. Mas eu vi um podcast, né, da GUP, né, que não sei se que poderia falar. Que o pessoal mais reclama. Pode falar? Pode falar. Né, tira aí. Mas, enfim, aonde, na realidade, quem monta o processo é o recrutador, é o selecionador. Então, não é uma ferramenta pronta lá que você vai lá, já está prescrito. Não. Eu vou montar conforme eu ver que é a necessidade do meu cargo. Então, eu sou contra, tá, esses processos longos.
Eu sou contra. Porque o candidato, ele fica na expectativa, né? Angustiante, gente. E a gente passou por isso. Né? Quem não passou por isso? Né? É cansativo, é angustiante. Você tá ali, de repente você tem que gravar um vídeo de 2 minutos, né? Às vezes a pessoa, ela pode ser comunicativa na frente, mas gravar um vídeo, às vezes a pessoa já tem uma certa, uma resistência. Então, assim, eu sou contra alguns processos, assim, muito longos, sabe? Eu acho que não é legal. Até porque o candidato não está participando só daquele também, né? Sim, muitas vezes está se candidatando a vários, aí pega um que é imenso cansativo. Vai, alguns testes que levam 1h30, 2 horas para você fazer, né? Então, assim, com a pandemia a gente tem que ser adaptável, né? Na questão da entrevista virtual, online, a gente teve que se adaptar, né? Sim. Mas assim, quando eu era de agência, trabalhava na agência, nossa, para mim o recrutamento presencial, nossa, eu amava, porque eu já, nessa coisa de acolhimento, adoro, né? Essa questão de acolher a pessoa. E, na época, eu não usava a mesa, né? Eu abonei a mesa, tirei a mesa da sala, né? Eu tinha uma sala lá na agência, eu tirava a mesa da sala e deixava a cadeira frente a frente, porque é o que eu fazia na psicanálise, né? Então, atendia, conversava com o candidato frente a frente sem a mesa. Eu acho que com a mesa existia ainda, para mim, um obstáculo, uma barreira, né? Então, eu acho que tinha que eliminar a mesa para que eu tenha maior proximidade com a pessoa. Hoje, a gente, né, na verdade, em cada época a gente vê vários tipos de habilidades que são mais valorizadas para certos tipos de cargo, né? Atualmente, qual que é a característica, qual que é a habilidade mais valorizada para o recrutamento e seleção, sabendo de todas essas inovações tecnológicas, sabendo de tudo isso? O que é mais valorizado hoje? Eu vejo, sim, que no recrutamento e seleção o comportamental é valorizado. Legal. Tá? Porque a habilidade técnica, o cara, ele pode ser, assim, o cara, assim, fodástico, tá? Em conhecimento técnico, em falar idiomas, mas o comportamental às vezes deixa desejar, né? Eu vi um palestrante até falando sobre isso no podcast dele, que na empresa dele, quando ele tem um cargo de executivo, né? Aí ele fica observando os candidatos. Ele observa. Se o candidato cumprimentar a copeira, ele já ganha um ponto no recrutamento. Que legal. Sabe? Porque às vezes o cara tá lá, o CEO parou com baita carrão, mas passou pela copeira, não cumprimentou, passou pelo porteiro, não cumprimentou. Peraí, que cara que vai dar, né? Sim. Entendeu? Sim. Então, eu acho muito a questão comportamental. Claro que a parte técnica, em alguns aspectos, elas são importantes, né? Dependendo do cargo, né? Assim, mas eu vejo assim que a parte técnica, a pessoa pode também se desenvolver. Sim, exato. Eu vi até uma frase num podcast também que eu tava assistindo, que eles falam que a pessoa, ela é contratada pelo seu hard skill, né? Que é a técnica, mas ela é demitida pelo seu soft skill. Sim, normalmente ela é realmente... avaliada 100% pelo seu soft, né? Pelo comportamento. Soft skill, hard skill, é isso aí. E até continuando falando sobre entrevistas e tudo mais, a gente agora está no começo do ano, iniciando mais um ano, né, de 2024, e tem muita gente procurando emprego, tem muita gente se candidatando. Quais seriam as dicas que você daria para essa galera que está buscando se recolocar no mercado? Bom, primeiramente, né, é aquilo que a gente sempre diz, né, é pesquisar realmente, né, o job description da vaga, ver se você tem as competências que está solicitando ali, algumas coisas, né, técnica também, que está solicitando, né, alinhar aí o seu currículo, a apresentação do currículo é muito importante. A gente tem visto, assim, nós de seleção, que mesmo alguns cargos, né, de alta e executivos, administrativos, enfim, ainda erram bastante no currículo, né, na síntese das qualificações, que é um resumo ali dos seus conhecimentos, né, então ainda há falhas, né, também na questão de
informações de entrada e saída, né, das empresas também, existe bastante falha, o pessoal não coloca às vezes, né, então também, bom, e a dica assim é olhar o currículo, né, ver o job da vaga, se preparar também para as entrevistas, né, se conhecer, o autoconhecimento é muito importante, ser sincero, né, na medida do possível, ser sincero na entrevista, também poder fazer aí, elaborar as perguntas para o recrutador, que também, né, é importante a pessoa ter uma conversa. Eu vejo assim que, para mim, a entrevista, ela não tem que ser uma entrevista interrogatória, né? Nós, selecionadores, não é fazer um interrogatório, mas sim levar o candidato a bater um... Pra mim, assim, nem é entrevista, sabe, gente? Pra mim é um bate-papo. Eu sempre falo pros candidatos, vamos marcar um bate-papo. Muito raro eu falar entrevista. Se eu não tenho entrevista, acho que foi no momento... Mas é tudo bate-papo. Vamos marcar um bate-papo? Então, aí, né, eu acho que fica mais até confortável, né? De você falar em entrevista, parece que tá interrogando, né? Eu acho que é uma coisa meio... mais um bate-papo. E ali eu deixo bem a pessoa bem aberta, bem à vontade para falar, né? E aí eu vou pontuando algumas coisas. E na realidade a entrevista por competência, ela é feita. E a entrevista por competência é coisas do passado, que você fez lá no passado, né? Eu liderei a equipe, tá? Como que foi a sua liderança, né? Quais os pontos que foi importante, resolução de conflitos, né? O que aconteceu, a situação que você conseguiu aí contornar, qual foi os resultados? Então, a entrevista ao candidato, ele tem que estar preparado também para essa entrevista por competências, né? E claro, assim, que aí vai, né? Aquela questão da apresentação, né, pessoal, né, de você aparecer na câmera, o ambiente, né, fazer toda uma preparação, porque eu já tive casos de pessoas, não só eu, mas o pessoal da equipe, que a pessoa foi fazer entrevista escovando os dentes. Nossa. Sim. A pessoa estava fazendo entrevista escovando os dentes, né? Então, assim, claro, né, não sei qual é a situação da pessoa, né, nesse caso, mas tem ambientes, né? Tem que ter né, pelo menos um cantinho, um ambiente onde que de repente não aconteça uma falha aí né, na comunicação, porque você vai estar ali fazendo e a sua apresentação pessoal, né? Sim. É complicado. É complicado. E a questão do currículo é o seu cartão de visita. Sim. Né? Então, você fala bastante sobre aprendizado contínuo. A gente já acompanha algumas publicações suas, algumas palestras. Explica pra gente um pouquinho como que você incentiva o aprendizado contínuo e o desenvolvimento dentro da equipe. Sim, aprendizado contínuo. Nesse tempo que nós estamos, né, nessa evolução que o mundo está, né, nós estamos aí numa evolução volátil, ambígua, né, então eu incentivo desde os meus filhos. Legal. Tá? É uma coisa assim que sempre nós procuramos dentro de casa, né, como profissionais, né, tanto eu e minha esposa, incentivar até os nossos filhos, né, de sempre estar buscando algo novo para aprender. Porque, como eu falei, o mundo ele está se transformando, a tecnologia a cada dia. O que vocês jovens têm hoje, nós lá atrás não tinha. Não tínhamos, né? Não tínhamos o YouTube, né? Gente, olha, eu sou da época de quando a internet, você conectava, fazia discada. Sim. Cara, e hoje você tá em qualquer lugar. Eu falo, em casa, pega a internet no fundo, no banheiro, na frente, pega, né, tudo lugar agora. Meus pais comentaram sobre o amarelinho, né? Que antes sim. Era assim que você buscava os empregos, sim, né? Sim, o amarelinho, exatamente, exatamente. Então, não tô muito lá, tá? Pra cá. Não vamos lembrar tanto. Não pegou essa época, não pegou. Eu tô pra cá, tá? Mas, assim, então, o que vocês têm hoje, muita galera aí não tinha, né? Então, esse aprendizado contínuo, ele tem que ser sempre. E tem um psiquiatra, né? Eu não lembro o nome dele, mas ele fala assim que quando você aprende coisas novas, habilidades novas, o seu cérebro, ele expande. Ele tenta expandir, ele expande. E aí vem novas ideias, novos insights, né? Então,
esse mundo de hoje, o jovem que não busca aprendizagem, né? Não busca se evoluir na sua área, não busca... eu não sei o que está acontecendo, tem que estudar esse caso. Né? E dentro da equipe também, que nem eu falei, né? Da inteligência artificial, né? Quando eu falei para eles, né? Olha, vocês estão usando já? Não! Falei, como não, gente? Vocês não estão usando, vocês têm que buscar a tecnologia. Porque, eu vou falar para você, assim, uma coisa, a tecnologia, ela até talvez pode substituir alguns cargos futuro, né? Talvez, pode, né? Mas, se o profissional, ele não tiver, assim, não buscar a aprender aí na parte da tecnologia, em todas as áreas, tá? Não importa, todas as áreas, tecnologia, a empresa pode substituir por outro profissional que sabe. Sim. Né? Então, esse aprendizado, Bom, Tini, tem mais uma outra coisa que está chegando no mercado, que poucos sabem, é o terceiro cérebro. É só isso que eu deixo a dica. Não quer nem falar um pouquinho Novidades sobre? em breve. Vem aí, vem aí. Vocês pega a chave aí. Legal. Pega a chave. Galera joga no Google já, dá uma pesquisada pra ver o que é isso. Gente, então de como você expandir mais, na realidade, de como você expandir mais a sua mente. Né? Então é uma tecnologia, uma ferramenta aí que para você expandir mais a sua mente. Então, tem que ser constante, né? Esse aprendizado, buscar habilidades constantes, né? Eu até vi um vídeo que uma menina apresentou, eu não lembro o nome dela agora, mas ela falou que assim, que durante as férias dela, ela foi, da IEST, ela foi aprender a maquiar. Eu falei, interessante, né? Ela foi se especializar, talvez, né? Numa outra área. Então... Nunca fique assim, eu sou do RH, tá, mas qual é a minha outra habilidade que eu posso desenvolver, né? Será que eu vou ficar eternamente no RH? Né? Então, depois que, né, o que eu vou fazer? Aposentar, vamos dizer, né? Se eu não mais, de repente, saio e não consiga mais aquela oportunidade, o que eu vou fazer? Quantos de vocês têm amigos que quando, né, eu acredito que vocês têm aí também um pouco mais velho ou não, que de repente sai de uma empresa, não consegue mais, não está conseguindo se recolocar, quantos vão para fazer Uber? Sim. Entendeu? Então é importante estar realmente aí olhando fora, saindo um pouco fora da caixinha. Sempre aprender coisas novas, Sempre né? aprender coisas novas. E até continuando sobre as mudanças que a gente vê, tanto de tecnologia, tanto no mercado de trabalho, né? Depois da pandemia, a gente viu a adesão ao home office, que muitas empresas adotaram. Tudo bem que agora algumas estão voltando ao presencial, né? Mas com a pandemia que começou tudo isso. E aí a gente vê muito se falando também sobre redução de carga horária, redução de dias de trabalho. Sim. Como que você enxerga essas mudanças no mercado? E se isso, de alguma maneira, quando você vai entrevistar candidatos, se interfere em alguma coisa? É aquilo que você falou, né? O pessoal agora tá meio que voltando, né? Presencial, algumas áreas, né? Umas áreas nem saíram do presencial, né? Não teve nem como. Tem áreas que não dá, né? Não dá, né? Coisa Sim, do tipo, então. Mas esse pessoal, esses profissionais, né? O qual a gente entrevista, a maioria, eles preferem híbrido. Estão preferindo híbrido, pelo menos 2 vezes por semana. Alguns, bem poucos, estão pedindo home office, né? Então, essa volta no presencial, mas nesse calor, deve ser por causa do ar-condicionado. Brincadeira. Não, mas a maioria do pessoal, eles preferem, assim, híbrido, né? Então, tem vaga que não tem como mesmo, que tem que ter o 100% presencial, né? Mas, ainda assim, a resistência quanto ao presencial, também eu tô vendo que não tá tanta, tá pouco. O pessoal tá aderindo também. Porque eu vejo muito também que às vezes a pessoa precisa muito daquele emprego, né? Precisa trabalhar. Sim. Então aí vê, eu prefiro home office, mas se não tem, eu vou presencial mesmo, porque o que é importante é estar trabalhando, né? Exatamente. Compartilha com a gente um pouquinho, então, agora alguma história, algum desafio que você teve no recrutamento, se foi muito difícil, ou compartilha talvez algo que te agradou muito, assim, ficou muito feliz de ter feito aquele processo.
Bom, o que eu lembro... Assim, o primeiro desafio que eu tive no recrutamento de seleção foi vagas japonesas. Acho que por isso tô na IES. Foi fazer com idioma japonês, né? Para uma empresa lá em Sorocaba, automotiva. Eles precisavam de um tradutor, né? De língua japonesa. Então, eu tive que caçar essa pessoa. E eu encontrei essa pessoa, estava tão próxima, mas assim, eu encontrei em Piedade, não sei se vocês conhecem, Piedade é uma cidade pequena lá, e é bastante rural, né? São rurais. E eu encontrei essa pessoa lá no meio da roça. Foi no meio da roça que eu encontrei, e ele foi aprovado na minha vaga, né? Eu fiquei muito gratificante, porque eu tive que ir atrás das escolas japonesas, né? De colônia, aquelas coisas, né? E aí ele tava lá, em Piedade. Como eu tenho muito contato lá, né, na região do pessoal, e eu fui falando, gente, me ajuda a achar essa pessoa, me ajuda, e encontrou. Outra questão também que eu fiquei bastante gratificante, que eu fazia lá em Sorocaba, era a contratação dos haitianos. Haitianos. Discordas, né? Haitianos, também lá, né, foram bastante para Sorocaba, e o pessoal, assim, é um pessoal que lida com mão de obra pesada, né, que eles vêm, né, para conquistar dinheiro para mandar para a família, né, e uma coisa que me emocionou muito foi uma entrevista com uma haitiana, e ela veio para Sorocaba, veio para o Brasil, mas deixou a filha lá. E quando na entrevista ela começou a chorar, né, porque ela começou a falar da filha. E, querendo ou não, a gente fica emotiva, né, com isso, né? E aí eu me propus, não falei pra ela, né, mas foi uma coisa pessoal minha, a ajudá-la, né, a entrar no mercado, para que o objetivo dela era trazer a filha. E eu fui acompanhando o processo dela, né? Então, ela entrou numa vaga, lá numa empresa, na auxiliar de faxina, e eu fui acompanhando com o contato dela. E ela conseguiu trazer a filha dela, né, de lá, né, do país dela pra cá, pra ficar com ela, né? Então, isso foi... E também um outro a diversidade, né, dos gêneros, né? Então, tá bastante também se falando bastante, né? Aí, eu passei em Sorocaba também com isso, né? É uma situação que, como tá se falando, né, no mercado, mas, assim, eu nunca tinha passado por essa situação, né? Da empresa, dessa pessoa, né, ser recolocada numa empresa onde tive que convencer que essa pessoa seria um perfil bacana para a empresa, né, e eram vagas também, não era vaga estratégica, era vaga operacional, né, então são vagas que foram desafios e foi vagas, assim, que mexeu bastante comigo. E como é que é encontrar... Várias vagas de vocês precisam do mandarim, né? Às vezes precisa de tradutor e tudo mais. Como que é encontrar esse perfil aqui no Brasil? E tem mais realmente chineses que falam o mandarim que vocês contratam? Ou vocês conseguem encontrar bastante brasileiro falando também? Então... mas como você colocou, né, chineses, tá? Brasileiros ainda tem um nível pouco, apesar que o Brasil ele tem, né, num estudo 1%, né, de profissionais que têm o idioma inglês, então se tem 1%, imagine mandarim, né, gente? Mais difícil ainda. Mas é um idioma que está crescendo bastante. Né, no Brasil, eu aconselho aí os estudantes, né, a fazer mandarim, porque tá vindo mesmo, né, é um idioma que tá tomando proporção grande, porque eles estão vindo investir realmente, eles têm acompanhado aí o desenvolvimento, quantos clientes estão entrando, né, então... Tem muitas empresas chinesas se instalando aqui no Brasil, né? Se instalando, então... O idioma mandarim está aí, uma habilidade, né, que a gente tem que procurar, né, também, pelo menos que nem nós aqui da IESH, o básico, né, enfim, vamos comunicar. Então, qual que é o futuro do recrutamento de seleção? Você já falou aí de terceiro cérebro, falou bastante de IA, mas qual que é, para 2024, qual que é o futuro? O futuro. Como você enxerga? Ai, gente.
Olha, eu vejo assim, na questão do recrutamento e seleção, eu vejo que de mudanças, né, aquilo que a gente já falou bastante, né, Sim. da mudança, e também a abertura aí dos profissionais, né, na questão de diversidades, é uma coisa que, inclusão, né, diversidade, inclusão, é uma coisa que precisa estar sendo bastante falada, é uma coisa que no futuro a gente vai ter que realmente, né, abrir mesmo uma conversa, uma conscientização. Claro que depende bastante da cultura da empresa, tá? Existem empresas ainda que não estão abertas a essa diversidade. Então, eu acho que a empresa tem que começar aos pouquinhos, né, a olhar já para esse lado, né, que a gente vai enfrentar realmente, né, já está enfrentando muitas aí, já tem aí nos seus valores, né, a questão da diversidade, né, nos seus princípios, mas eu falo porque, assim, no passado eu tive, né, empresas que, por exemplo, não aceitavam pessoas com tatuagem. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Minha mãe me falava isso. De jeito nenhum. Se tatuar, não vai conseguir emprego, né? Não dá. E o selecionador dessa empresa, ele falava pra mim, falava, olha, não, tatuados, não, né, a gente não pega. A gente não. Então, aí agora o conceito já mudou. Sim. Né? Então já a evolução, né? Dentro aí, né? O mindset aí das empresas, das organizações já mudou um pouco. Então, eu acho que o recrutamento e seleção aí tem que olhar, né? O futuro é olhar um pouquinho para olhar também essa questão da diversidade. Se abrir mais para a diversidade, né? Eu acredito que foi muito esclarecedor esse episódio, teve bastante dicas para o pessoal de casa. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Mais algumas dicas? Com alguma pergunta, Jonathan? Talvez mitos e verdades. Boa. A gente comentou um pouquinho antes de começar o podcast e é uma boa ideia. Sim. O que é mito? Realmente, sei lá, o recrutador, ele analisa todas as redes sociais do candidato? Ou isso é um mito, ele realmente conhece o candidato só ali tete a tete? Como é que funciona esses mitos aí que todo mundo fala? Olha, eu, assim, não sou de olhar redes sociais, tá? Mas eu acredito que tem selecionador que olha, tá? Às vezes pode ser até exigência da empresa. Entendi. Por exemplo, uma coisa que acontecia antigamente e hoje não se acontece mais. Mas e já fiz isso porque o cliente pediu, Sim. tá? Deixamos bem claro. Antecedentes criminais. Infelizmente, eu já peguei 3 casos em Sorocaba, né, de uma vaga, aonde uma pessoa tinha antecedentes criminais porque pegou um salgadinho da mercearia. Nossa. Entendi. Sabe? Então, antigamente era feito isso. Entendi. Né? Agora já não, né? Acredito que não mais, né? Não tenho visto mais isso. Né? Então, alguns depende aí muito do recrutador e do que a empresa pede para ele, gente, porque a gente trabalha com clientes, né? O cliente às vezes ele solicita alguma informação, claro que nós devemos orientar o cliente, mas, né, na questão chinesa, né, de outra cultura. Olha, o Brasil não tem essa forma de trabalhar, nós trabalhamos de outra forma, então nós temos que orientar, mas tem coisas que às vezes eles nos pedem e a gente precisa aplicar, né? Mais alguma? Acho que é isso, né? Eu tinha mais uma última, mas não sei se tem tempo. Tem 4 minutos. Então tem. O que pesa mais no currículo? Talvez 6 meses numa Big Tech ou 2 anos numa empresa completamente desconhecida? Quando você olha esses 2 candidatos, o que pesa mais pra você? Olha, a instabilidade, você quer estar falando das empresas. Porque muitas vezes pega a questão que as pessoas falam, vai sujar a carteira se você ficar pouco tempo, né? Vai ficar... Olha, eu entendo o seguinte, né? Depende muito, tá? Tem currículos que nós pegamos que tem muita mudança gigantesca de empresa. Por exemplo, 3 meses uma, 6 meses outra. Daqui a pouco mais 3 meses uma. Não, peraí, a
Então tem alguma coisa errada, entendeu? Quando tem muita instabilidade no currículo, tem algo errado. Então tem que conversar, tem que olhar, né, analisar, tem algo errado, tá? Então, para uma estabilidade dentro de uma empresa aí é 1 ano e 6 meses. Que a gente, assim, que a maioria considera 1 ano e 6 meses, né, de estabilidade. Claro que teve, mas teve a pandemia, né, tudo bem. Aí é um período que o selecionador olha o ano, ele vai saber o ano ali da pandemia que aconteceu, né, o desligamento, que aconteceu aquela questão da pandemia, ele vai olhar, né, então ele vai analisar. Mas a estabilidade no currículo, né, na área é muito importante. É uma coisa acima de 1 ano e 6 meses, né, 2 anos é importante. É isso, então. Obrigada pela sua participação, Vanilza. Foi um prazer te receber aqui. E você aí de casa, se você quiser saber mais notícias sobre o Brasil e a China, acompanhe o nosso blog, chinatobrasil.com.br. Tem as nossas redes sociais também, Facebook, LinkedIn, Instagram e o Facebook, que eu já falei, mas tá aparecendo aí na tela para vocês. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.